sejam bem-vindos ao Unintercast. Eu sou Renata Cordeiro e hoje a gente tem um tema bem especial. Vamos falar sobre liderança. Estamos com dois líderes aqui muito importantes. Mas antes de apresentá-los, quero falar para vocês que o nosso processo seletivo 2024.2 já está aberto. E se você quer ser um aluno do Uninter Itapipoca, é só acessar vestibular.uninter.edu.br ou entrar em contato no 88 21 37 0279. Agora sim, vou apresentar nossos convidados. Eu estou aqui com o Dr. Alisson, que é o nosso diretor administrativo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Olá, comunidade acadêmica. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Também estou aqui com o professor Luiz Anderson, que é coordenador do curso de Engenharia Civil aqui do Uninter Itapipoca. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos convidados, amigo professor Alisson, professora Renata e a todos que estão acompanhando aqui o nosso programa. Então, pronto, vamos já começar, né? Falar um pouquinho, abordar sobre a questão da liderança. Inicialmente, queria falar com o Dr. Alisson. Fala um pouquinho sobre a sua formação e como foi que o senhor decidiu exercer esse papel de líder hoje. Bom, eu sou primeiro médico veterinário, me formei ainda em 2012 e já em 2014 recebi a oportunidade de atuar como diretor do Hospital Veterinário de Pequenos Animais naquele momento. Em 2016, ou melhor, 18, já inserido dentro da medicina, foi percebido que o Hospital de Grandes Animais precisava também de um pouco mais de gestão. E aí foi necessário que se fundissem os dois hospitais. Eu exerci, então, até o fim da minha faculdade de medicina, o cargo de gestor geral dos dois hospitais veterinários e acabei vindo para Itapipoca exercer a direção daqui de Itapipoca após me formar em medicina. Acabo que trabalho aqui na UPA de Itapipoca e no INTA daqui de Itapipoca. Então, é possível que algum acadêmico, né, alguém esteja verdadeiramente aqui, quando for lá na UPA, encontre com o senhor. Super possível. Já atendi acadêmico, já atendi colaborador da instituição. Inclusive, já estou começando a receber estagiários e internos também do INTA. Bacana. E você, professor Luiz, como é que foi que isso se desenvolveu na sua vida, a questão da liderança? Bom, eu me formei em Fortaleza, lá na UFC, em 2010, e assim que eu me formei, eu ocupei alguns cargos de gerência de obras, né, na área de engenharia civil, que é onde eu atuo desde então. Passei por algumas empresas, muitas viagens, gerenciei algumas obras não só no estado do Ceará, mas em todos os 9 estados do Nordeste, eu já tive alguma participação. E aí, com as minhas especializações que eu fui obtendo, principalmente a do mestrado, que exige um pouco mais da nossa experiência em docência, eu também fui ministrando algumas aulas, né, em algumas faculdades. E no decorrer do tempo foi passando, consegui chegar em algumas coordenações de curso. Essa é a minha segunda coordenação de curso aqui na Unita Itapoca, já tive uma experiência em outra IS. E estamos aqui desenvolvendo o curso de Engenharia Civil desde o seu início, que foi ali no final de 2021, primeira turma 2022, e estamos agora no quinto semestre de 2024.1 e pretendemos, né, dar continuidade com várias parcerias. Inclusive, somos parceiros aqui, eu e o Dr. Alisson, na construção da clínica odontológica e clínica no geral, especialidades médicas, né, que está sendo feita aqui na Itapipoca, onde alguns estagiários já estão tendo oportunidades também de participar desse papel, de conhecer o administrativo, o gerenciamento de obra, não se prender só à parte teórica, que é o que De a conhecer gente o papel do líder ali com também. toda certeza. O engenheiro civil, ele tem muita prática, ele lida com muitas equipes, ele tem que saber gerenciar RH, ele tem que saber gerenciar segurança do trabalho, produtividade, que é o que é mais importante, né? Gerenciamento de projetos. Então, é uma área que precisa muito dessa parte de liderança. E os nossos acadêmicos estão com essa oportunidade aqui na Uni. Bacana. Agora, sim, nessa questão da liderança, né, uma pergunta para os dois, né, nesse caso, de o que vocês acham que é importante, né, para você ser um bom líder hoje? O que vocês acham que é necessário, que é essencial? Bom, assim, hoje em dia, o próprio mercado exige muito de posicionamento. Você precisa ter
sua colocação de mercado. E aí a gente estava até comentando aqui no making off, né, que muitos alunos chegam para a gente que eles se acham retraídos, eles acham que nunca serão capazes de chegar a liderar uma equipe. E isso eu discordo, porque eu acho que a gente pode e deve, né, praticar, ter bons mentores, que é o que a gente estava comentando, e que a gente, nessas nossas práticas e vivências, possamos alcançar também papéis de liderança, porque eu acho que é necessário, principalmente quando você está trabalhando com um produto, puxando mais um pouco aqui para a engenharia civil, né? De obras e infraestrutura, você vai ter que saber lidar com o seu público, com a sua clientela. Você tem que ter um papel de liderança. E para você lidera pelo seu exemplo, pelo seu conhecimento, que é uma coisa que eu acho muito importante, né? O líder, ele tem que demonstrar também aptidão naquela área que ele quer liderar, né? Não adianta você liderar uma coisa que você não tem, quem sabe, aquela capacidade. Então, tudo isso pode ser treinado nos seus anos de faculdade, nas suas especializações, nas suas pós-graduações, mestrado, doutorado e vivências, né? Eu acho que a prática, quando você vai, né? Ninguém sai também da faculdade já sendo o melhor engenheiro possível, nem o melhor líder possível. Mas você tem que ter aquela força de vontade. Eu acho que se você buscar e ter bons mentores, você tá ali no local certo, aproveitar as suas oportunidades, eu acho que a gente consegue. E liderança é Por fundamental. exemplo, você falou agora, né, da questão dos acadêmicos e tudo mais, e eu acho que para você ser um bom gestor hoje em dia, né, você também tem que ter boa organização, Hum. saber fazer um bom planejamento, né, ter plano de ação. Então, assim, tudo isso daí eu acho que nesse período acadêmico já se enquadra também, né? O que você acha, doutor? Eu acho que também deve ser, aliás, é muito importante que a gente compreenda que no papel de liderança a gente, a gente tem que ser imparcial ao amor e ao ódio. Em que sentido? A gente tem que fazer o que tem que ser feito e a gente não deve esperar que as pessoas nos amem por aquilo ou nos odeiem por aquilo. A gente vai ter que fazer o que a gente tiver que fazer. Só que a gente também tem que saber limitar até que ponto vai a nossa alçada, para não passar por cima das pessoas, né? Para não passar por cima da integridade das pessoas e acabar exercendo nossa liderança de maneira assediosa. Aí é uma liderança que é conduzida de maneira errada. E aí, aproveitando, existem, como disse muito bem o professor Luiz Anderson, existem dois tipos de liderança. Ele citou o tipo de liderança que é aprendido, que você tem como conquistar. Existe a liderança instintiva, é aquela que você nasce líder e vai desenvolvendo no decorrer da vida, aproveita a aptidão que você tem, e tem outra que não. Você entende que no decorrer da sua vida profissional lhe será necessária característica de liderança, busca conhecimento em cima daquilo e vai aprimorando com o tempo. Nada, mesmo aquele que tem aptidão, talento, nada se nasce sabendo 100%. E a liderança, com certeza, é uma dessas características que não se nasce sabendo de tudo. Você vai ter que desenvolver. E o senhor chegou agora aqui no campus, né? Assim, agora que eu digo há pouco tempo, né? Recentemente. E como foi que o senhor já, como é que eu posso dizer? Já se habituou, assim, à questão da liderança aqui dentro do campus? Existe essa questão da gente precisar se habituar ou só chegar e já fazer, executar, exercer o papel? Com certeza precisa. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi contactuar os líderes, porque se eu tinha que exercer um papel de liderança, eu tinha que lembrar que existiam outros líderes. Então, meu primeiro encontro, mais do que qualquer coisa, foi individualizado. Chamei o professor Luiz Anderson, o professor Derval, a professora Glícia, conversei com todos os coordenadores, todos os chefes de setores, para posteriormente entrar na seara dos colaboradores que são liderados por eles. E aí sim, saber a melhor maneira de me inserir, de contribuir com cada um dos setores. Porque senão você chega tentando impor liderança demais e acaba perdendo o respeito. Porque muitas vezes, quando você é muito incisivo, você não consegue explicar o que você está querendo fazer. As pessoas lhe acham muito intrusivo.
naquela entrada de surpresa, digamos assim. Quando você entra, aos poucos fica mais fácil. Então, ao chegar aqui no campo, eu percebi que realmente existiam muitas missões a serem desenvolvidas, mas que se eu tentasse abraçar o mundo com as pernas, eu não conseguiria fazer absolutamente nada, e que, contando com determinadas lideranças e delegando funções, eu conseguiria alcançar os determinados objetivos com muito mais facilidade. E assim eu fui fazendo. Aliás, e assim eu tenho feito, né? Tem sido, sim, um trabalho contínuo dentro dessa perspectiva. Assim, o senhor tocou em duas coisas que, assim, foi o que me remeteu a isso, né, agora. Primeiro líder precisa de ajuda, né? Ninguém trabalha sozinho, até mesmo o próprio líder precisa de ajuda. E também a questão da motivação, porque vocês lidam com muitas pessoas. Como manter essas pessoas motivadas? Porque todo mundo tem seus problemas, tem o seu dia a dia, tem a sua vida, né? Às vezes a pessoa não chega tão feliz, né, para trabalhar, no ambiente de trabalho. Então, assim, como é que a gente faz para poder fazer com que as pessoas se sintam motivadas, né? Que deixem os problemas de casa de lado, que venham. E essa questão também que eu acabei de mencionar, né? Isso é uma pergunta interessante. Eu vou até responder de uma forma que eu até escutei recentemente. A gente fica escutando alguns podcasts também de liderança, né? Essa questão, como é que eu vou fazer uma coisa? Será que todo mundo tem que chegar feliz? Está todo mundo realizado? É, os nossos objetivos, a gente nem sempre faz aquilo que a gente quer fazer a qualquer momento. Tem coisas que tem que ser feitas e o líder, ele tem que captar esse feeling de que sua equipe, todo mundo tem suas individualidades, todo mundo vai ter seu problema pessoal, todo mundo também vai ter seus objetivos pessoais. Uhum. Mas quando você foca num objetivo comum, as pessoas vão fazer independentemente do momento que elas estejam. Claro, o líder tem que dar todo o suporte, o líder tem que ser justo com todo mundo. Eu acho que justiça é uma qualidade muito boa de liderança, como o professor falou, né? Tem que ser imparcial e justo. É aquele dar a César o que é de César, né? Eu acho que valorizar os bons colaboradores também é muito importante para você se motivar. Não no sentido de que a gente vai fazer, quem sabe, uma competição extrema internamente. Mas eu acho que a justiça, nesse sentido, de que o bom colaborador, ele merece aquela posição, ele merece um treinamento, ele merece uma atenção, até porque ele consegue te dar um retorno, eu acho que o papel da liderança vai mais nesse sentido. Nem sempre a gente vai estar super animado numa segunda-feira, não. Mas a gente faz. A gente faz porque tem a consciência de que é a sua obrigação. E de que cada pessoa está ali buscando o seu objetivo pessoal. E quando todo mundo entende isso, eu acho que a motivação é o simples fato de você estar ali exercendo o que você se propõe a fazer, né? De forma, da melhor maneira possível, digamos assim. E sobre a questão de você precisar ter ajuda também. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo assim bem bobo. No futebol, certo? A galera vai jogar. Aí tem sempre aquele lá que quer fazer tudo sozinho. Às vezes até consegue fazer um Mas gol. não ganha o campeonato. Vai ali, Ganha um jogo ou outro, não ganha o mas o campeonato. campeonato não Se ganha. for fazendo ali com a equipe ali, com todo mundo junto, não vai chegar lá melhor? Teve o técnico da seleção brasileira que disse isso. Às vezes um craque ganha um jogo, mas a equipe ganha os Ganha os campeonatos, né? campeonatos. Então você tem que ter sentimento de equipe. Você não faz nada só, não tem como. Para a gente fazer aqui um simples programa, a gente precisa mobilizar quantas pessoas, né? Uhum. E, então, assim, a gente precisa ter as pessoas certas. O líder também identifica potencialidades. O líder ele não é experto em tudo, né? Mas ele sabe, né? Olha, aquela pessoa é melhor para esse momento, para essa parte da obra, esse é melhor para projeto, esse é melhor para instalação, esse é melhor para alvenaria, né? Aí o líder, né, com a sua vivência, sua experiência e também com o estudo, né, ele pode identificar e aí ele faz a melhor equipe, que é a que vai ganhar o campeonato, né? Mas isso aí eu acho que é para tudo também, Para né? tudo, todas Não é as só uma áreas. questão de liderança em si, mas, por exemplo, no meio acadêmico, né? Também tem as equipes de trabalho que vão lá se apresentar, seminários e tudo mais. E nos seminários acaba que um faz o trabalho todo sozinho. Eu vi outro dia no TikTok uma menina que ela não tinha estudado para o seminário, a outra botou uma máscara, né? Fingindo como se elas estivessem doentes. Aí uma falava com a máscara e a outra ficava assim, ó, fingindo que estava falando. Então, assim,
todo mundo percebeu e aquilo dali acabou que não deu uma nota boa para elas. Então você acaba vendo que todo mundo tem que se esforçar também, né? Porque realmente não é questão só de não saber fazer sozinho, mas também é questão de ter um esforço de equipe, né? Temos que ser. Até porque o trabalho em equipe, a nota é individualizada. Então, depende do desempenho de cada um. A nota ainda é Exato, é individualizada. individualizada. Isso é um grande desafio. Para um. Não, mas recentemente a gente fez até só um teste com os estagiários, né? Para ver equipes que tinham produtividades melhores, né? De pedreiros, né? Aí você vê, né? Que sempre tem as diferenças. Quando você tenta individualizar, você percebe que tem uns que vão produzir mais, tem outros que vão produzir menos. E aí a gente vai chegar num X de dias de obra. Então, quem sabe se a gente conseguisse balancear, se um líder com a sua justiça conseguisse colocar os melhores, né? Você consegue ter uma produtividade melhor, né? Então, acho que o papel do líder também vai nisso, né? Da justiça, da cobrança, né? Mas também de saber colocar, trabalhar em equipe, né? Da melhor maneira possível. Isso também é um desafio para os nossos próprios acadêmicos, né? Porque dentro dos próprios grupos deles, eles têm que começar a desenvolver a percepção da característica de cada um dos grupos deles e às vezes nem todos são bons em apresentar trabalho, mas são bons em outras coisas. Se você consegue identificar isso, fica mais fácil manejar os grupos que você tem na sala de aula, né? Já entrando em outra seara, mas ainda dessa questão dos grupos, é importante também a percepção sobre a característica de algumas pessoas que hoje não têm determinados diagnósticos sabidos, vamos dizer assim, fechados. Tem pessoas que hoje desenvolvem características de transtorno do espectro autista que não conseguem apresentar trabalho, que é difícil, é uma complicação. E muitos adultos são subdiagnosticados que a gente, aqui, como líder, tem que ter esse tipo de empatia, de percepção. Você citou mais cedo como a gente deve motivar a nossa equipe, e eu acho que existem três pontos chaves. No início de cada trabalho que você vai desenvolver, que você deve desenvolver aquela motivação inicial para que todo mundo já comece com o pé direito. O segundo entra nessa área que eu acabei de falar, que é a manutenção de um trabalho, quando a gente vai percebendo no dia a dia as características de cada pessoa que colabora com você, desde o diretor administrativo com minha equipe do corpo técnico, até um coordenador de curso com os seus professores e os seus professores com os seus alunos dentro dos seus grupos. E o outro momento chave é a gestão de crises, porque no decorrer de um trabalho existirão crises. E aí você tem que saber identificar aquela crise, saber como você deve resgatar o colaborador para que ele se mantenha motivado. Isso não é fácil, mas a cada situação merece uma resolução diferenciada, né? A característica do líder, ela está muito inserida nisso, de saber desenvolver cada desafio com uma coisa ímpar, com uma coisa isolada, né? Uma pode parecer com a outra, mas nenhuma vai ser exatamente igual a outra. E saber também os momentos certos de agir, né, professor? Tipo, numa crise, né, nem sempre agir de forma intempestiva, às vezes é bom averiguar melhor, né? Então, eu acho que, aquilo que eu falei, né? Eu acho que a capacidade de ter um senso de justiça melhora nessa tomada de decisão. Que o líder vai ter que tomar. O líder está ali para isso. Espera-se que um líder tome a decisão. Isso é inerente do líder. Não adianta a gente ter um líder que não tome decisão. Até porque eu acho que o papel de liderança você conquista, né? Não é uma coisa que você, quem sabe ali, de certa forma, chegou ali do nada para você, né? É conquistado, é identificado esse papel e naturalmente você consegue chegar no cargo de liderança. E espera-se que você tome essas decisões. Nem sempre decisões fáceis, às vezes pode ser que alguém não goste daquela decisão, mas tem que ser tomada, né? Até porque você tem o seu papel principal, que é de gerência, né? De gerenciamento, de administração. Então, acho que Eu é estou isso. percebendo aqui, a partir dessa conversa, que todas essas características elas são essenciais, não somente na questão da liderança em si, né? Você pode utilizar essas características
no caso da justiça, da ética, né, de você saber se posicionar no seu dia a dia. Todas essas questões aí, planejamento, organização, são coisas que a gente precisa na nossa vida mesmo. Uhum. Não são só questões de tipo, vou ser líder e preciso ter isso. É importante já começar a ter isso, né? Já desde do início da Você formação. tem isso e é alçado para papel de liderança. Não é que você que vai fazer É isso verdade. depois que virou um líder. É verdade. Você não vai aprender. Muitas vezes você se torna líder não porque escolheu, mas porque não havia outra alternativa a não ser que você assuma a posição de liderança. Então, o que você puder fazer para desenvolver as próprias características da liderança, melhor é para você, mais bem preparado você vai estar quando essa situação, essa oportunidade ocorrer. Você pode não estar 100% preparado para aquilo, mas você tem que ter coragem e se lançar a oportunidade, sempre com o pé de humildade, de saber, como eu já disse, que não sabe de tudo, que pode errar, perguntar quando for necessário, nunca entrar na alçada do outro. A exemplo desta obra que o professor Luiz Anderson citou, eu sou médico veterinário, médico, trabalho com liderança tanto dentro da instituição quanto de outras empresas que eu já participei, mas nenhuma em relação à obra. Então, agora que eu tenho que liderar uma equipe, fazer a gestão da obra com o engenheiro principal, o coordenador do curso, Luiz Anderson, é mais dois Encarregado de professores, obra, perdão, com tutores. mais de 100 pessoas dentro da obra. Carpinteiro, metalúrgico, pedreiro, servente de pedreiro, tratorista, vários tipos de pessoas. Eu não posso chegar em qualquer pessoa porque hierarquicamente ele pode estar abaixo de mim e dizer o que ele deve fazer. Eu não sei o que se faz naquele papel dele. Então, o primeiro papel do líder é perguntar como que deve ser feito. Qual a melhor maneira de fazer? E aí, junto com a equipe, dando sempre a ciência que você perguntou, de que o coletivo é importante, de que a decisão e a opinião do coletivo é importante, e aí você vai desenvolvendo um trabalho. Essa obra, ela tem, na minha opinião, tem sido um exemplo de liderança, né? Na gestão que a gente vem fazendo ali dentro daquela terça-feira que a gente sempre se reúne para organizar a obra, né? Então, assim, vamos falar agora, já que o senhor citou a obra, vamos falar de Unita Itapipoca, mais especificamente, porque enquanto líderes, né, vocês desenvolvem esses papéis e podem estar contribuindo muito com a comunidade, né? Enquanto líder, o senhor pode estar vendo questões de estágios, né? Pode estar levando esses estágios para outros lugares da sociedade, que não estejam somente dentro da obra que está acontecendo aqui dentro do Unita Itapipoca, né? E o senhor também, enquanto líder, também pode estar levando, e eu acredito que agora, com a questão da obra, vai levar, né, mais ainda essas questões para a comunidade. Então, assim, como é que está se desenvolvendo aqui dentro do Itapipoca ações para essa comunidade? Como que a comunidade está crescendo junto com a gente, com o Uninta? Bom, falando um pouco do curso de engenharia civil, né? O Sim. projeto pedagógico de um curso, quando ele é apresentado ao Ministério da Educação, o principal objetivo dele é fomentar a própria região. A gente tem que focar na, na melhora da infraestrutura da região, como eu vou inserir os futuros profissionais, primeiro para atender, né, o mercado da região. Quando eu falo mercado, não é só Itapipoca. A gente faz um planejamento de toda essa região, né? Então, assim, a gente tem muitos projetos de pesquisa voltados para as potencialidades da região, projetos de sustentabilidade, que a gente participa muito juntamente com você, voltados também para a potencialidade da região. Todos os nossos estágios, a gente procura colocar os nossos estudantes em empresas ou setor público também, voltado também para a região. A gente foca muito aqui, voltando para a região de Itapipoca, né, que a gente tem um potencial tanto energético quanto turístico, quanto turismo, né, muito forte. E a gente ainda precisa também de muita infraestrutura, então a região está em crescimento. Então, os nossos alunos, primeiro, eles vão ter o foco de potencializar a sua própria região. Projeto de extensão, projeto de pesquisa,
também na parte de monitorias, né, os estágios que já estão a todo vapor. Então, é projeto pedagógico do curso e em parceria com a IES, com o NIT Tapipoca, de fazer essa melhoria da própria região. E aí sim, depois que a gente conseguir eh, melhorar de certa forma, né, a gente vai crescendo, vai atingindo outros objetivos, mas o principal foco é na infraestrutura realmente da região, na parte E de é engenharia importante civil. citar que não é somente na engenharia civil, né? Todos os cursos Sim, os têm. cursos da área da saúde, cursos da área do Perfeito. direito. Aproveitando esse gancho, a gente sempre deve fazer o meia-culpa quando a gente percebe que existem coisas que a gente pode melhorar. A gente não pode achar que a gente está aqui andando no caminho da perfeição, no país das maravilhas, mas isso não existe. Alice no País das Maravilhas, mas isso não existe. A gente entende que a gente está indo num bom caminho, numa boa direção, mas que ainda existe muita coisa para melhorar. A minha expertise como gestor, ela vem da gestão de um hospital veterinário em Sobral, né? Ligado ao curso de medicina veterinária de lá. E hoje eu tenho uma grande satisfação, recebi hoje a professora Michelle e a professora Soraya, que fazem parte, são pró-diretoras da instituição, e uma das coisas que elas mudaram foi a qualidade dos nossos graduados em medicina veterinária. Quando elas buscam serviço veterinário na capital, no interior, onde quer que seja, nós sempre temos profissionais que são formados por nós com excelente qualidade e hoje eu abro minha boca para dizer que este mercado de trabalho ele é 100% satisfeito com o nosso egresso, né? A gente domina mesmo ali o mercado, tem uma boa dominância do mercado de trabalho na veterinária. Tendo isso como experiência, lá a gente tinha semestralmente de 50 a 60 estagiários por semestre, a gente incluiu residência dentro do hospital veterinário, incluímos mestrado em ciências médicas veterinárias dentro daquele hospital veterinário, e essa expertise é que eu quero trazer para a minha vivência dentro deste campus. É, eu percebo que, quando se trata de aula prática, há um grau de satisfação é, bom dos nossos discentes, relacionado ao que eles aprendem em aulas práticas. Mas eu gostaria que a gente favorecesse muito mais amplamente a, a quantidade de estágios, porque justamente com essa experiência que eu tenho, eu sei que quanto mais cedo e quanto maior a carga horária de práticas, de vivências em estágios desse aluno, melhor ele sai, muito mais capacitado ele sai. E quanto mais ele puder experimentar caminhos diferentes ou afunilar sempre para a área que ele quer. Se ele decidiu já desde o começo a área que ele quer, melhor ainda. E terceiro, se ele puder sair da caixinha, melhor ainda. Se ele puder entender o que da área dele está saturado e ir para onde ele deve ser, se não exclusividade, ser a raridade da área, melhor ainda. Então, nós aqui, de 2024 para frente, estaremos sempre buscando otimizar a quantidade de estágios desses estudantes. Já em reuniões com os nossos coordenadores, a gente já vem pautando isso e certamente no começo de 2024.2 já estaremos ofertando, como a exemplo do curso de Vamos até engenharia, aumentar, né? que já ofertamos algumas vagas agora e dobraremos o número de vagas. A ideia é que realmente a gente esteja daqui 3, 4, 5 anos super satisfeito com o nível do profissional que a gente está vendo dentro do mercado de trabalho que a gente tem liberado ao mercado de É trabalho. aquela história, né? Como é que eu vou ter experiência para fazer um trabalho e tudo mais, se não me deixam trabalhar? É. Porém, a gente vê que quando você está na graduação, pelo menos aqui no Capipoca, essas vivências de estágio já são a experiência que eles podem ter, né, antes de serem inseridos no mercado de trabalho, os Gera, acadêmicos. gera muita confiança no aluno quando ele começa a estagiar e ele mesmo percebe que ele está contribuindo. Pela experiência de alguns alunos, né, que a gente vai colocando e vai sentindo, o quanto ele era
só na sala de aula, e o quanto ele consegue se transformar depois que ele consegue estagiar. Às vezes ele tem uma vivência com profissionais já da área, ele já percebe os problemas reais que ele vai lidar, a confiança que ele tem até de já gerar uma proposta de solução. Isso é muito importante, porque vai gerando nele esse despertar até de liderança, que é o que a gente está E procurando saem daqui falar hoje. diretamente para uma obra concreta, de fato, ou para uma OBS, né? Eu vejo que isso acontece muito. Eu sou, muitas vezes, a pessoa da comunidade que vai fazer atendimento com os acadêmicos daqui, né? Então, assim, eu tenho muita confiança nos acadêmicos daqui, né? Na formação que eles têm, nos professores que eles têm, nos estágios que eles vivenciam. Já fui atendida na clínica escola, já fui atendida também por psicólogo, então acho muito bacana isso, porque a experiência que eles vão tendo agora, né, que para o mercado de trabalho eles vão com certeza Com certeza. atingir, né, assim, chegar lá da melhor forma possível. E eu vou aproveitar aqui para lembrar de uma característica do perfil do nosso acadêmico. Hoje, especificamente, o momento que a gente vem passando, a gente consegue perceber que dentro do perfil do nosso acadêmico, tem muitos deles que já vêm de uma bagagem na área dele, aquela pessoa que cursa enfermagem e que já é técnico de enfermagem, Sim. aquele aluno de engenharia que já foi técnico, que já foi pedreiro, né, que hoje tem a oportunidade de ser logo engenheiro, né? Então, assim, ele traz consigo já, o nosso perfil ele já traz consigo uma bagagem muito boa de experiência, né? E a gente vai tentar utilizar cada vez mais. Vamos para cima. E assim, só para finalizar, primeiro eu queria saber quais são as prospecções futuras, né? Como é que estão essas projeções futuras para cá, para o campo de Itapoca, o que se tem mais de inovação, o que o curso pode também estar trazendo de inovação, professor? E também uma dica para esses jovens que pretendem ser líderes, né? Ou então que utilizem essas características de liderança. A dica é vir fazer engenharia civil aqui no NIT Itapipoca, que é o melhor curso de engenharia, sem sombra de dúvidas. Mas falando aqui um pouco do nosso curso, né, a cada semestre, a gente procura algumas linhas de pesquisas inovadoras, que é o que eu tenho focado de sair dessa caixinha, porque a gente sabe que a construção civil é uma área ampla, mas ela tem também uma parte que está saturada. Eu preciso procurar as fragilidades e nessas fragilidades encontrar muitas oportunidades, né? Então é o que a gente está procurando, né? A gente tem muitas linhas de pesquisa e para cá, hoje a gente está estudando muito energias renováveis. Então a gente está tentando focar nesse engenheiro de energias renováveis, que é um mercado, principalmente aqui no nosso litoral todo, que a gente está bem próximo, que vai ter muita oferta de, de engenharia civil, né, de projetos, e a gente tem essa linha bem forte aqui na engenharia civil da Unitapoc. Então essa é uma parte que o nosso aluno que se interessa e que for para essa área, ele vai ter muitas oportunidades nos próximos 10 anos, né? São prospecções até de bons prazos, né? Então, o nosso aluno que aproveitar vai ter isso. E os alunos que estão chegando, né? Para fazer engenharia civil. Eu vou aproveitar esse grande gancho que o professor Luiz Anderson está deixando, porque, para mim, como gestor, é muito importante um podcast com este tema e este assunto que você está trazendo. A gente precisa cada vez mais, e estaremos fortalecendo isso também, que os acadêmicos deste campus compreendam a importância da pesquisa, a importância de estarem produzindo cada vez mais, porque desta maneira eles conseguirão, ao se formar, se gabaritar a residências e a principalmente mestrados e doutorados. A gente também tem no perfil deste campus uma demanda de profissionais para a sala de aula que a gente acaba tendo que absorver de Fortaleza e fazer transporte, de Sobral e fazer transporte, ou de fato fazer a pessoa modificar, inclusive dentro das coordenações. E certamente um líder identifica outro líder. A gente vai percebendo as características desses alunos e nos próximos anos a gente vai precisar cada vez mais dos nossos egressos que são de Itapipoca e da região, para fazer com que essa demanda que hoje é internalizada, né, a gente traz de fora,
que a gente consiga suprir aqui com os nossos colaboradores, com os nossos egressos, que vão se catapultando. Agora, infelizmente, o que a gente não pode é: eu gostei de você, você foi um bom aluno, mas você não se graduou. A gente não vai poder fazer nada. Se este aluno foi um aluno esforçado, pode não ter sido o melhor aluno da sala dele, mas foi um aluno esforçado, passou no mestrado, no doutorado, a gente tem a vaga, oxe, apareça aqui, mostre o seu currículo, que você vai passar por um processo seletivo. Será um grande prazer colocar você para trabalhar aqui dentro da nossa equipe, quem sabe futuramente dentro das coordenações, como ocorre hoje já em Sobral, né? Coordenadores que são egressos da instituição. Então, dentro deste gancho, eu aproveito para dizer que características humanísticas, elas também são de suma importância, tais quais as técnicas que a gente ensina aqui no dia a dia, as humanísticas também são importantes. Então, dentro da parte da liderança, também tem a parte do saber ser liderado. Quase nunca a gente é o líder maior. A gente normalmente pode exercer o papel de liderança e ainda ser liderado. A gente também tem que saber ser liderado e a gente tem que saber se comportar, saber se direcionar às outras pessoas, dentre eles aos nossos colegas. Então, assim, é importante que todos os nossos colaboradores, todos os nossos alunos compreendam a importância dessas características. Tudo bem, gente, muitíssimo obrigada. Quero agradecer a vocês, né, por terem aceitado estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto que eu acredito que seja Eu muito aceito importante. sempre. Se chamar, eu venho, já sou da casa. Sim, com certeza. Muitíssimo obrigada, tá certo? Quero agradecer a vocês dois. E falar, né, para todo mundo que está assistindo a gente, que o nosso processo seletivo 2024.2 continua aberto e basta você acessar vestibular.uninter.edu.br ou entrar em contato no 8821 370279. E se você quiser saber mais notícias, mais informações a respeito do campus Itapipoca, é só acessar nossas redes sociais, @unintitapipoca, tanto para o Instagram, como para o TikTok, como o YouTube e também o Spotify, tá certo? Nós estaremos lá. Muitíssimo obrigada a todos e até a próxima.